Boa tarde, queridos. Que a graça, paz e saúde da parte de Deus esteja com todos vocês. Amém? Como é bom estar aqui. Rapaz, gostei de te ver tocar, hein? E eu fiquei lembrando ali que eu te ensinei um acorde só e você desenvolveu tanto, hein? Tá bom, eu confesso, não é verdade. Primeira vez que eu estou vendo, mas fiquei fascinado. O Júnior, que está me acompanhando hoje, que é meu irmão duas vezes, na fé e de família, né? Do clã Tarrataca. A propósito, não é japonês, tá? Eu venho de Mogi das Cruzes, da terra do cogumelo, tem um nome que parece japonês, mas não. O Júnior estava ali me falando também que ele ficou com uma ponta assim, porque ele toca, o Júnior também toca. Mas ele só toca violão, você viu acompanhado com a banda, né? Legal, muito bom. Queridos, eu sou casado, tenho 3 filhos, e nós temos uma família linda, como é linda a sua família. Mas, obviamente, não uma família isenta de problemas, de lutas e dificuldades. E nós vamos conversar sobre algumas coisas dessas razões. Por que as famílias enfrentam as suas dificuldades e como nós podemos lidar com esses desafios que nós temos. Eu sou pastor também. Em dezembro próximo, se Deus quiser, eu vou estar completando 22 anos de ministério pastoral. Pastorei em Mogi das Cruzes já há 10 anos. E Deus me abençoou de maneira especial. Morei nos Estados Unidos, terminei meu mestrado e doutorado lá. E venho lidando com pessoas que, como eu e você, temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas. Mas eu queria que você pensasse por um momento. Se não é verdade que todos nós conhecemos alguma anedota, alguma piadinha, alguma coisa a respeito de família. Pensa por um pouquinho, pensa um tempinho para ver se não é assim. Por exemplo, o pai chega para o filho e pergunta: pai, quanto que custa para casar? E o pai fala: filho, eu não sei, ainda estou pagando. Ou o ditado, dizem que é um ditado árabe, não sei se é verdade ou não, dizem assim que você escolher uma esposa é como colocar a mão num cesto cheio de cobras. Você pode dar sorte de tirar uma sem veneno, mas não se esqueça, é uma cobra. Ou como uma senhora me disse, a reflexão dela foi mais teológica, ela disse assim: Deus criou o homem primeiro porque estava fazendo o rascunho daquilo que seria melhor, e aí então ele criou a mulher. O amor é o sonho e o casamento o despertador. Todos nós conhecemos alguma história, alguma anedota, algum caos, algum conto. Até mesmo em Hollywood, que eles não têm nada a ver com os princípios e os valores pelos quais nós nos norteamos, nós que seguimos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. De tempos em tempos eles produzem alguma coisa que fala a respeito de família. Eu me lembro de um filme que foi produzido, Danny DeVito era um dos atores, e se não me falha a memória, era Por Favor, Matem a Minha Mãe. Por quê? Está refletindo os desafios e as dificuldades dos relacionamentos interpessoais. Recentemente, não que eu tenha assistido todos esses filmes, mas os títulos por si só me chamam muita atenção. Era Mrs. Smith e Sra. Smith. O casal, um contra o outro. E você pode ver, vez após vez, esse tipo de situação aparece novamente. A primeira coisa que nós devemos pensar, se puderem colocar projeção aqui, eu não sei se está aparecendo, acho que não, é que família é um projeto de Deus. A família não é uma evolução social, um desenvolvimento nosso, mas é algo que nasceu no coração de Deus, do Criador de todas as coisas. Eu, quando estava na faculdade de Direito, o professor de Sociologia dizia: não, Leandro, nós éramos como macacos saltando de galho em galho e depois a gente foi se organizando em clãs e finalmente em famílias. Se esse for o pensamento que nós temos a respeito de família, então nós não vamos ter nenhuma esperança. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, há uma promessa maravilhosa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É claro que quando nós pensamos nisso, a nossa mais forte inclinação é pensar no sentido macro dessa promessa, de que, pela promessa messiânica que viria por intermédio de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados, benditos. Mas não me parece que seja apenas isto que esteja em vista, por algumas razões. Primeiro, porque todo povo, ele é composto por partículas menores, quase que microscópicas, pequenas, chamadas família. Quem compõe o povo, a nação brasileira, são os Silva, os Santos, os Tarratacas. Como é que é teu sobrenome, Patrick? Então, também. Somos nós, são as famílias. Agora, quando nós pensamos em nossas famílias, para a gente colocar de um modo muito coloquial, bendita. Família bendita. Família da qual você pode dizer coisas boas. Nem sempre isso representa a realidade da maioria das famílias. Muitas famílias, no sentido meramente coloquial, são malditas. Só se tem coisas ruins para dizer a respeito dessas famílias. E sabe de uma coisa? A minha família se inclui nessa lista. Uma vez alguém me achou, por essas novas tecnologias, eu não me lembro se foi Facebook, se foi Twitter, o que foi, mas alguém me encontrou lá de Portugal. Porque eu sou um descendente de português. Meu avô veio para o Brasil e estabeleceu família aqui. Eu digo que eu posso contar todas as piadas de português, porque eu tenho direitos autorais para isso, né? Sou neto. Mas alguém me contactou e disse na época, olha, aqui os Tarratacas são médicos, são influentes, são pessoas importantes na comunidade. E aí? Falei, aqui são alcoólatras, presidiários, doentes, problemáticos. O maior orgulho que a minha família tinha era que a minha tia Denilce era campeã do carnaval da cidade. Ela saía todo ano e ganhava os prêmios como melhor fuliã. Ela, nesse processo todo, se tornou au concurso. Então ela ganhava o prêmio já sem participar. Este era o maior orgulho dessa família. Minha família sabia muito de religião. Nós sabíamos as preces, os dias sagrados, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, o que comer em determinada ocasião e o que não comer em determinada ocasião. Mas, aos 12 anos de idade, eu vi o casamento dos meus pais se dissolver. Isso aconteceu porque meu pai era completamente viciado em álcool. Alcoólatra, inveterado. Não conseguia controlar as suas ações e as suas decisões. Eu fui entrando cada vez mais num buraco fundo, num poço como se não tivesse lugar para chegar. Um abismo. E um vazio imenso dentro do meu coração. Aos 14 anos de idade, a única coisa que eu conseguia pensar era dar cabo da minha própria vida. Eu queria morrer. Eu não via graça, eu não via cor, eu não via sentido. Apesar de toda a religiosidade, apesar de estar nos templos religiosos, apesar de ouvir falar de Deus, apesar de fazer os cursinhos, de dizer as preces, eu era uma pessoa totalmente perdida e vazia. Eu me lembro, era uma quinta-feira, eu pensei que aquela seria uma ótima quinta-feira para tirar minha própria vida. Eu queria morrer. Eu pensava que morrer seria o caminho mais curto e mais rápido para sair desse mundo de sofrimentos e angústias. E quando eu planejava tudo, porque era uma noite em que a turma não ia estar em casa, meus pais já separados, e aí me lembro que apareceu lá no portão um amigo chamado Fábio. Eu não gostava de crente. Não gostava de crente. Minha família não gostava de crente. E o Fábio apareceu no portão e disse, Leandro, eu vim te fazer um convite. Quero convidar você para ir num evento hoje. Eu falei, hoje? É hoje à noite. Eu falei, mas agora já é noite. Não, é daqui a pouco, dá tempo. Eu falei, é de crente? Ele disse, é de crente. Eu falei, Fábio, você sabe que eu não gosto de crente.
A minha mãe não gosta de crente, meu pai não gosta de crente, meu avô não gosta de crente, nós não gostamos de crente, eu não quero nada com crente. Mas aos 14 anos de idade, ele usou um argumento que era irrefutável, com os meus hormônios à flor da pele. Ele disse assim: Leandro, eles têm tanta menina bonita nesse encontro aí. Eu falei: Fábio, me dá 5 minutos, eu vou com você. Eu queria morrer, mas queria dar uma chance à felicidade. Aos 14 anos é difícil. E fui. E eu brinco que eu descobri 2 coisas quando eu cheguei lá. Primeiro, o Fábio era mentiroso, não tinha uma menina bonita naquele lugar. Mas segundo, eu descobri que a peça que faltava na minha vida não era uma peça, era uma pessoa. O que faltava na minha vida era conhecer Jesus, conhecer Deus que se fez carne, que morreu numa cruz por mim, que perdoou os meus pecados, e sem Ele não há vida. E ali eu conheci Jesus. Não houve um apelo, nada disso, não chamaram na frente, mas alguma coisa aconteceu no meu coração em relação à pessoa de Jesus. Eu já trabalhava naquela época com 14 anos, era permitido pela lei trabalhar, agora não é. Mas eu fui para o meu trabalho e algo mudou de maneira tão radical que eu comecei a procurar no meu trabalho os crentes. Eu queria conversar com os crentes que eu não gostava um dia antes. Eu comecei a gostar e comecei a procurar. E eu perguntava: você sabe, você pode me dizer alguma coisa a respeito de Jesus? E aí eles me diziam, eu falava: e onde tem isso na Bíblia? E eles anotavam num papelzinho, me entregavam. Eu perguntava: você conhece uma música que fala de Jesus? E eles me diziam, e eu passava o dia tentando cantarolar aquela música. Foi assim que a minha família começou a ter um novo sentido. E começou a se tornar uma família bendita. Esse jovem que está me acompanhando ali, ele foi um dos primeiros que zombava e que ria de mim em casa. Ele dizia: agora virou padrinho, né? Agora lá vem o padreco. Olha ele com a Bíblia para cá e para lá. Porque eu lia, eu devorava, eu queria conhecer mais de Jesus. A minha mãe falou: Leandro, alguma coisa está errada com você? Você só está pensando em igreja agora? Alguma coisa está errada. Meu pai apareceu. Disse: olha, Leandro, eu tenho algumas coisas para te dizer. Bêbado de novo, mas o que ele quer dizer é que igreja não era bom e Jesus não era bom. Você está se metendo com esses evangélicos, não é coisa boa. O meu avô apareceu. Meu avô disse assim: não há nada na sua vida que eu admire. Nada, nada. Você me desapontou. Você está traindo a minha confiança. Apesar de tudo isso, 3 meses depois, eu fui batizado, secretamente batizado. Mas o meu segredo durou muito pouco, porque eu não sei como é que vocês fazem aqui na Ação Bíblica, mas naquela época eles davam uns roupões assim, brancos, para a gente se batizar. Quantos foram batizados e vestiram uma roupa assim, bonita? Isso, então. Aí me deram aquela roupa, eu fui batizado. Quando terminou, o pastor falou: agora vocês levem para casa para lavar. Falei: agora meu segredo acabou. E levei e tive que contar para minha mãe. Foi uma pressão imensa, aos 14 anos, bombardeado de todas as direções. Mas eu continuei perseverando na minha fé. Sabe por quê? Porque vida sem Jesus não é vida. E aí mais tarde, Júnior se achegou a Cristo. É hoje um dos presbíteros da nossa igreja. E meu pai, eu fui visitar no hospital. Estava morrendo, câncer. Mal podia falar, e ele disse assim: eu queria tanto poder voltar, Leandro, para corrigir todo o mal que eu fiz a você, ao seu irmão e à sua mãe, mas eu não posso mais voltar e consertar. Eu disse: o senhor não pode voltar e mudar o passado, mas o senhor pode mudar a sua vida hoje e todo o futuro. E nós poderemos nos encontrar novamente numa situação muito melhor que essa, no céu com Jesus. Eu tinha tentado tantas vezes compartilhar o Evangelho com ele. Naquele dia, ele entregou a vida dele a Jesus. E sabe, eu não tenho dúvida, um dia nós nos veremos novamente. Estava vindo com o Júnior, eu falei: Júnior, você tem saudade do Deneuci? O nome do meu pai era Deneuci. Ele saiu sortudo, é o nome dele. Eu sou Leandro, ele é Deneuci. Por isso a gente chama ele de Júnior. Eu falei: você tem? Ele disse assim: eu tenho um pouco. Mas um dia nós nos veremos novamente, porque o céu é verdadeiro e Jesus voltará. Eu creio nisso com todo o meu coração. E recentemente,
A minha esposa fala, Leandro, você fala recentemente para coisas que já aconteceram há uns 5, 6 anos atrás. Eu tive a alegria de batizar minha mãe. E minha mãe hoje é uma mulher muito ativa em nossa igreja na cidade de Suzano. Serão benditas as famílias da terra. Sua família será bendita. A jornalista Gail Pennington, que é do meio oeste americano, ela fez uma pesquisa a respeito do que as pessoas encontram na mídia de um modo geral, especialmente na televisão. E ela identificou algumas coisas: estímulo a drogas ilegais, ao tabagismo, ao alcoolismo, ao divórcio e mais, a desvios da sexualidade. Você sabe que quando a TV foi primeiramente concebida, ela foi concebida para ser o que se chamava de circo eletrônico. Eu não quero satanizar a televisão, eu trabalho com televisão, eu produzo para televisão. A televisão em si mesma ela é uma mídia, como uma faca. Você pode vender uma faca para passar manteiga no pão, ou a pessoa pode comprar a faca para cortar a garganta de alguém. Mas a TV foi concebida para ser um circo eletrônico. Era aquilo que você ia assistir para ver coisas bizarras. Ninguém vai no circo para ver aquilo que é normal. A pessoa vai no circo para ver alguém que é atirado de um canhão, para fazer malabarismo, para fazer coisas que são bizarras. Mas ninguém tenta replicar em casa aquilo que vê no circo. Mas um fenômeno aconteceu em relação à TV. As pessoas passaram a assistir o circo eletrônico, o lugar em que acontecem coisas bizarras, e passaram a fazer o que em casa? A copiar aquilo que aparecia no circo. E isso então vem produzindo um crescimento meteórico de dissolução familiar. Porque o conceito de amor e das relações interpessoais é romantizado. E normalmente quando você fala de homem e mulher, ele é uma relação amorosa triangular. João gosta de Maria, que gosta de José, não é assim? E eles ainda manipulam com canções no fundo, para que você ainda torça para aquele outro largar a primeira e ficar com a segunda. E a Gail Pennington, ela identificou tudo isso. E você sabe que no Brasil, a taxa de dissolução, de divórcio, é a maior de toda a nossa história e continua crescendo agora com a flexibilização do divórcio. Agora, o contrassenso que eu vejo, queridos, é que o número de pessoas que dizem seguir Jesus Cristo como Salvador e Senhor também tem aumentado de maneira meteórica. Essa equação não está fechando. Porque se nós seguimos mais a Jesus, nós deveríamos amar mais as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os nossos familiares, o cônjuge, o filho, a esposa, o marido. Mas se nós não toleramos amar nem os nossos, se nós não temos a coragem de fazer sacrifício nem por aqueles com quem convivemos constantemente, como podemos dizer que somos fiéis seguidores de Jesus? Um amigo meu, Vadislau Gomes, disse que um casal chegou no gabinete pastoral e disse: nós vamos nos divorciar, nós vamos acabar com essa relação. E perguntou por quê? Então a esposa disse: é porque nós não nos amamos mais, nós vivemos apenas como amigos, como próximos. Ele disse: mas a Bíblia diz, ama o teu próximo. Então você pode continuar essa relação conjugal. Ele disse: não, ela se expressou mal. Na verdade, nós estamos em pé de guerra e nós somos inimigos. Tudo bem, Jesus disse que você deve amar o seu inimigo. Então você tem todas as razões. Alguma outra coisa que eu posso fazer por vocês? Queridos, nós precisamos tomar em nossas mãos a responsabilidade pelas nossas famílias. A estatística aqui já está ultrapassada. As crianças estão sendo iniciadas no universo dos entorpecentes e das drogas cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. A última vez que eu tinha visto era 12. Mas agora ainda menor. E sabe o que admira? Muitas crianças são iniciadas nas chamadas drogas lícitas. Não é no bar da esquina. Sabe onde começa? Em casa. É o pai que pega ali um copinho, já põe uma cerveja, dá para a criança experimentar quando ela ainda é pequena. Essa é água, tá?
Ou molha a chupeta, já vi a criança pequena ainda, molha a chupeta na bebida e dá para a criança experimentar. E ali está iniciando a criança nessa jornada de entorpecentes, porque nós não sabemos qual será o limite dessa criança. E é por isso que a indústria de entorpecentes, lícita ou ilícita, é gigantesca hoje. Agora essa nova droga, o Oxy, 20 vezes pior que o crack. E nós olhamos para as nossas famílias. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos buscar a sabedoria divina. Isso não é papo de pastor. A revista Veja trouxe uma matéria falando dos danos do cérebro, dos danos do álcool no cérebro dos nossos jovens. Quando você ouve um pastor falando disso ou daquilo, você fica meio desconfiado. Talvez o pastor seja meio legalista. Mas a mídia secular reconhece. O problema é quando produz a hipocrisia. De um lado eles estimulam e do outro eles tentam puxar o freio. Nossa sociedade precisa repensar. Nós estamos necessitando desesperadamente de uma direção, de um norte. Nós precisamos redefinir para onde vamos. Eu e o Júnior, nós talvez seja um problema genético, eu não sei, nós temos problema com direção. Nós só conseguimos chegar aqui porque depois de uma viagem que eu fiz para Juiz de Fora, fui pregar lá em Juiz de Fora, e nós estávamos em 2 carros. Quando eu liguei para o Júnior, eu falei, Júnior, onde você está? Ele falou, estou na ponte Rio-Niterói, e a vista é linda. Mas não tinha nada a ver com Juiz de Fora, não é isso? Nada a ver com Juiz de Fora. Então depois lá na nossa igreja, eu contando, acho que ele foi chegar na cidade, que hora? De madrugada, né? Chegou 4 da manhã, 9 da manhã a gente tinha o compromisso. Eu cheguei também perdido, não me perdi tanto. E aí um irmão lá na igreja falou, olha, eu vou te dar uma caixinha mágica chamada GPS. Use isso aqui, por favor, que você tem o risco de não aparecer mais na igreja. Senão a gente não chega. Mas imagine que eu e o Júnior, que nós estamos completamente perdidos aqui na igreja, não sabemos para onde ir, não sabemos aonde fica o norte. E vamos pedir para que você nos ajude. Vamos fazer um exercício? Fique em pé, por favor. Aqueles que podem, é claro. Estamos perdidos, precisamos saber que direção fica o norte, para nos orientarmos. E eu quero que você feche os olhos e aponte para a direção em que você acredita que fica o norte. Por favor, feche os olhos e aponte. Feche os olhos e aponte. Isso. Ótimo, ótimo, muito bom. Agora, abra os olhos, mantenha apontado e olhe ao redor. Dá uma olhadinha em volta, Olha. Tem gente que está apontando para cima, eu consigo entender, tá bom. Tem gente apontando para baixo, não sei o que você quer dizer com isso. Tem gente apontando para trás e tem gente apontando para frente. Olha, gente, se dependesse da direção de vocês para eu voltar para minha casa, minha esposa ia ter que pôr no jornal, desaparecido. Pode sentar, muito obrigado. Por que é assim? Sabe por que é assim? Porque quando você está perdido, quando você está perdida, quando você não sabe qual é a direção, eu acho, não adianta. A minha opinião é, não resolve. Quando você está perdido, você precisa de uma direção precisa. Você precisa saber para onde vai. Você precisa de uma bússola. Você precisa de alguém que te diga com toda certeza para onde é que fica o norte. E sabe qual é o problema que nós enfrentamos em relação às nossas famílias? Que quando nós estamos lutando com alguma questão, nós vamos conversar com um colega no trabalho, ele fala, olha, eu acho, e vai te dar uma opinião. Eu penso, e vai te dar uma opinião. Você entra numa livraria e você tem centenas, talvez milhares de livros que falam sobre família. E alguns desses livros, inclusive, se contradizem. E você fica ali sem saber para onde vai. Eu acredito que esta é a nossa bússola. Eu acredito que este é o nosso GPS. É por essa revelação especial vinda de Deus que nós devemos avaliar como anda a nossa família e por onde deveria andar a nossa família. Você acredita nisso?
Você acredita que a sua família deveria se nortear por esse livro? Sabe por quê? Eu creio que Deus, Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor. Ele é o Criador da família, Ele sabe o que é melhor para a família. É mais ou menos assim. Eu brinco que o meu pai, se tivesse patenteado o controle remoto, eu seria milionário e sustentaria o meu ministério e ainda ajudaria a igreja. E terminar o telhado, né? Mas ele não patenteou. Porque meu pai, ele tinha uma vara de pescar comprida e ele botou na ponta dessa vara uma fita adesiva. E aí, sentado na cama, nós tínhamos um aparelho de TV daqueles antigos, preto e branco, com umas teclas. Ele ficava tentando mudar de canal ou aumentar. Então, às vezes ele ia mudar de canal, ele desligava, aí ficava bravo. Aí ele ia tentar aumentar o volume, ele mudava de canal. E o seu Toshio tinha lá na nossa cidade a lojinha de pesca. Imagina que ele fosse até lá com aquela vara e disse: "Ô, Toshio, essa vara não presta. Eu vou mudar de canal, aumento o volume, eu vou desligar, muda de canal." O Toshio ia explicar para ele: Teneuci, o problema não está na vara. A vara é boa. O problema está que você está usando a coisa que é boa com a função errada. A vara é boa, mas você está usando uma coisa que é boa para a função errada. Eu temo que este seja um dos problemas que nós enfrentamos com família. Veja só, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Vamos começar a partir do versículo 26, que aí nós vamos ter uma ideia melhor do contexto dessa passagem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando nós lemos esse texto, nós podemos dizer que aqui encontramos o primeiro estabelecimento institucional da família. Deus apanha um homem e uma mulher. Que fique bem claro, Deus apanha um homem e uma mulher e estabelece família. E Deus dá algumas atribuições a esse grupo, que era, dentre várias coisas, encher a terra e dominar a terra. É importante lembrar que Deus, no processo da criação, no livro de Gênesis, e o livro de Gênesis foi escrito para o povo de Israel, que tinha sido escravo por centenas de anos, lembram-se disso? Moisés é o autor do livro, e ele tem um desafio. Esse povo pensava como escravo, vovô foi escravo, papai foi escravo, eu fui escravo, eu penso como escravo, eu falo como escravo, eu ajo como escravo. Moisés então começa a explicar a Gênese, o princípio, como todas as coisas começaram. E ele conta que o início, o estabelecimento das famílias, a célula mãe de toda a sociedade, não começou sob a espada de algum senhorio. Ninguém nasceu escravo no plano de Deus. Ele diz assim: no princípio, quando Deus criou vocês para serem livres. Era essa a ideia. A fim de que isso pudesse conquistar o coração das famílias de Israel, do povo de Israel, que precisava aprender a viver como um povo livre. E Moisés nos apresenta o controle de qualidade de Deus por ocasião da sua criação. Aqui tem um resumo, vamos ver, e eu vou pedir a ajuda de vocês em cada um deles. Deus disse: haja luz, e viu Deus que a luz era
Isso, mas vamos fazer com mais vontade. Aqui ainda não saiu o café, né? Depois do café eles vão estar mais animados. Deus então disse, haja luz. E viu Deus que a luz era? Ótimo. Deus fez separação entre água e terra. E viu Deus que isso era? Deus criou as sementes, as árvores, as plantas. E viu Deus que isso era? Deus criou os luminares, deu nome a esses luminares. E viu Deus que isso era? Deus criou os animais, diversos animais, e viu Deus que isso era? Então Deus cria a família, não apenas um homem, mas a família, a instituição família, e viu Deus que isso era? Uma diferença agora. Tudo era bom. Agora Deus olha para o estabelecimento da família, homem e mulher, o potencial de multiplicação. E Deus diz, é muito bom. E aqui é onde nós começamos a fazer um balanço. É a minha família assim? Muito boa. Quando eu penso na tia Zezinha, quando eu penso naquele problema com meu irmão João, quando eu penso na minha filha. Muito bom. Aliás, a única referência no contexto, você se lembra? Gênesis 2,18, é que não era bom que o homem estivesse só. Por todo o Antigo Testamento, as passagens falam sobre a solidão. Alguns me perguntam às vezes, pois é, mas Paulo lá no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, ele disse que era melhor que não se casasse. Como é que nós conciliamos? Bom, Paulo explica, ele fala, tendo em vista a presente situação. Era uma questão contextual, porque o cristianismo muitas vezes era clandestino. E você, para servir a Deus e pregar o Evangelho, vivia sempre sob perseguição. Era muito difícil manter uma estrutura familiar. Portanto, Paulo diz, se você estiver solteiro, é melhor que você não se case. Agora, se você estiver casado, Paulo diz assim, então zele por essa família que você tem. Claro, eu estou parafraseando o que disse Paulo. Algumas coisas nós aprendemos a respeito do projeto de Deus em relação à família. Gênesis capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus toma o homem e coloca no jardim do Éden. Bom, vamos pensar um pouco. Deus cria homem e mulher como sua imagem e semelhança. Homem e mulher. Imagem e semelhança. Uma lição importante é que os imperadores antigos, eles tinham por costume erigirem bustos e imagens. Faraó fez isso. Alexandre o Grande fez isso. Os imperadores romanos fizeram isso. E quando erigiam a sua imagem em algum lugar, era uma maneira para que qualquer transeunte, qualquer pessoa que passasse por lá, ao ver aquele busto, aquela imagem, disse, essa região pertence ao imperador fulano de tal, ao rei fulano de tal. Bom, Deus fez isso conosco. Deus imprimiu em nossas vidas a sua imagem, a sua semelhança. E Deus nos constituiu em família para que nós tivéssemos ajuda comunal, para que ajudássemos um ao outro dentro do ambiente familiar, a expressarmos essa imagem que Deus colocou em nós. Pense por um momento. Nós sabemos por uma revelação especial que Deus é amor. Mas como nós vamos ver esse amor no dia a dia? Bom, se no nosso ambiente familiar o amor é apenas um fonema, é um som, nós não conseguimos entender isso. Fica solto. Agora, se eu consigo observar objetivamente amor na vida de alguém, quando eu ouço Deus é amor, eu começo a entender, eu começo a processar o que é isso. E a relação familiar, o ambiente familiar, é o melhor ambiente para que possamos expressar esse amor. Eu não estou dizendo que é o mais fácil.
mas é o melhor ambiente que nós temos para expressar esse amor. Então, por exemplo, se o meu filho vê como eu expresso amor à minha esposa, ele diz, agora eu entendi o que é amor. Se a minha esposa é perdoadora, graciosa, fala, puxa, o papai foi um cavalo, mas ela perdoou ele. Deus é misericordioso, a mamãe é misericordiosa. Então, a imagem de Deus começa a fazer sentido. Os atributos de Deus invisíveis começam a fazer sentido naquela relação familiar. Eu gosto muito de culto nas casas. Quantos aqui gostam? Ótimo, tá bom, aqui está em alta, porque outro dia alguém falou, não, eu não gosto, expõe a minha família e tal. Muita gente, eu falo, olha, dá para a gente fazer um culto lá na sua casa? Não, não dá. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, aquele ambiente familiar não apresenta a imagem de Deus para o vizinho. O vizinho sabe que, assim, eles não falam em salmos e cânticos espirituais durante a semana. Aliás, a linguagem deles lá na casa não é uma linguagem aprendida na escola dominical. Eles falam algumas outras coisas que não é lícito pronunciar. Então ele tem o constrangimento de depois fazer um culto lá na casa dele, porque aquela família não apresenta a imagem, não materializa, por assim dizer, a imagem de Deus. Eu queria que você ficasse com isso em mente. Primeira razão, porque nós devemos viver em família, é para a glória de Deus. É para a imagem de Deus. A imagem de Deus. Pense na sua família. Pense nos seus filhos. Pense nos seus pais. Pense na sua relação com a sua esposa. Nós entramos no casamento equivocados. Eu vejo jovens conversam comigo e dizem assim, não, eu quero me casar porque ela vai me fazer muito feliz. Não vai. Esse não é o papel dela. Ele vai me fazer muito feliz. Não vai. Esse não é o papel dele. Aliás, o papel do casamento não é fazer com que um torne o outro feliz. O papel do casamento, primeiro, é representar a imagem de Deus. Ou seja, é manifestar a glória de Deus. Quando nós falamos de glória, o que é glória de Deus? Uma das palavras usadas é doxa, que é um brilho, é um resplendor. Está ligado à reputação. Nossas famílias deveriam viver de maneira a que a reputação de Deus fosse boa. Que desafio, não? E a segunda razão nós encontramos exatamente aqui nesse slide. Deus colocou Adão no jardim chamado Éden e deu a ele uma função dupla: cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar o jardim. Você sabe que é muito interessante observar que a palavra cultivar vem do hebraico avad, e a mesma raiz para cultuar, servir. E você pode fazer um estudo das palavras no Antigo Testamento, você vai ver que aparece várias vezes essa mesma palavra para cultuar a Deus, servir a Deus. E a palavra guardar é chamar em hebraico, e aparece em vários outros contextos como guardar os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, obedecer a Deus. Lembre-se, Moisés está escrevendo para o povo de Israel, o povo que tinha sido escravo. Eles precisavam aprender que quando Deus pensou neles, pensou que eles fossem livres, e eles deveriam manifestar a glória de Jeová às nações ao seu redor. Eles deveriam manifestar os atributos de Jeová às nações ao redor. E segundo, aqui ele está dizendo que aquela nação havia sido estabelecida para cumprir, avad, guardar os mandamentos de Deus, chamar. As duas coisas, cultuar e guardar. Família, meus queridos, existe para representar a Deus, para servir a Deus e para obedecer a Deus. Nós convivemos uns com os outros para ajudarmos uns aos outros a cumprirem este propósito tríplice. Mas se nós atribuirmos à família qualquer outra expectativa, nós teremos uma expectativa frustrada em relação à família. Roberto Carlos canta uma música que diz assim: vem
que a sede de te amar me faz melhor. Eu não me lembro toda a letra, mas depois ele diz assim: preciso tanto me fazer feliz. É a visão mais egoísta que se pode ter da relação familiar. Eu vou fazer isso, aquilo, eu preciso porque eu preciso me fazer feliz. Não, não, não. A família existe para, num sentido muito coloquial, agradar a Deus. Agradar a Deus. Vamos ver uma visão geral aqui. Deus criou todas as coisas. Deus criou homem e mulher, estabeleceu em família. E Deus os colocou numa missão de ajuda mútua, de representar, servir e obedecer a Deus. Vamos dizer juntos esses 3 princípios para que possamos nos lembrar deles? Vamos lá? Representar. Servir, obedecer. Mais uma vez. Representar, servir, obedecer. Mais uma. Servir e obedecer. É para isso que as nossas famílias existem. Você sabe que durante muito tempo as famílias eram estabelecidas com o objetivo de expansão econômica. Escolhia lá uma moça bonita que ia se casar e o moço pagava um dote. Era uma maneira de garantir o desenvolvimento econômico familiar. Algumas pessoas ainda pensam a respeito da família assim. Eles investem tempo para trabalhar, comprar. Como eu disse esses dias lá na minha igreja. A frase predileta das pessoas hoje é: eu devo, por isso trabalhar eu devo. Eu devo, por isso trabalhar eu devo. Mas família não existe apenas para que nós acumulemos patrimônios e bens. Família existe para a gente mostrar quem é Deus, para produzir uma geração piedosa, para produzir pessoas que se norteiem pela revelação especial de Deus. Mas isso só é possível quando nós começarmos a viver assim, a perdoar, a andar mais uma milha, a dar mais uma oportunidade. E família existe para a gente cultuar a Deus, para a gente servir a Deus. É importante que nós nos lembremos disso. Tinha um hino que nós cantávamos muito na época da minha conversão, que dizia assim: eu marquei um encontro com Deus. Vocês lembram desse hino? Neste santo lugar de oração. É lindo, mas dá-nos a impressão de que na segunda Deus não está lá, na terça Ele não está, na quarta não está, e domingo Deus, a gente já está agendado, né? Eu te encontro lá. Deus, eu estou convencido, Ele quer nos encontrar no nosso dia a dia. Onde é que Ele se encontrava com Adão e Eva? Lá no jardim, onde eles tinham que trabalhar. Lá no dia a dia, na segunda-feira. Onde Deus se encontrou com Moisés? Quando Moisés cuidava das ovelhas de Jetro, no trabalho. Onde Deus se encontrou com tantas pessoas foi exatamente no lugar da rotina, do cotidiano. Os pastores lá em Belém, no trabalho. Deus tem um encontro marcado conosco? Sim. Todos os dias. Todos os lugares. Lá no ambiente da nossa família. Para que nós sejamos bons representantes desse Deus que as pessoas não podem ver a olho nu, mas eles podem nos ver. Eu, como pai, preciso materializar para os meus filhos atributos de Deus. Minha esposa também. Precisamos ensinar essa relação e servir a Deus. Deixa eu dizer uma coisa importante. Quando nós falamos de servir a Deus, eu acredito que Deus nos criou para funções diferentes, homem e mulher. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E nessa modalidade, o nome disso é modalidade, funções diferentes, não importância, mas de funções diferentes. Nós precisamos ter alguns cuidados. Eu acredito que é a sua função, meu irmão, ser o líder espiritual da sua casa, o iniciador das coisas espirituais na sua casa. Eu acredito que a principal função, o homem tem que ser o primeiro a dizer: vamos orar pela refeição, vamos ler a Bíblia, vamos participar do congresso de família. Se nós homens
colocássemos a mesma ênfase com os nossos filhos de que time de futebol eles têm que torcer, em relação às coisas espirituais, nós teríamos filhos muito melhor sucedidos. Você vai lá, você compra a camisa do São Paulo, porque é claro, se vai torcer para algum time, tem que ser um time bom. Aí você compra do São Paulo, dá lá para o filho. Brincadeira. Nós precisamos nos empenhar muito mais. Agora, sabe o que eu vejo? Em quase 22 anos de pastorado, o pai chega na porta da igreja, para o carro, deixa as crianças e vai embora. Deixa a mulher na reunião de oração e vai embora. Deus quer que você, meu irmão, seja o líder espiritual da sua casa, o iniciador do que significa servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus com ações. Com ações. Você sabe, a palavra servir é isso, é cultuar. Por isso que em inglês eles falam service. Ninguém vai assistir o culto. Às vezes a gente vai, hoje o culto não foi muito bom, como se nós fôssemos crítico de cinema num culto. Essa não é a nossa função, nós vamos prestar culto. Nós vamos servir a Deus. Há uma estatística muito interessante que fala de jovens que abandonam a igreja e muito está relacionado com a crítica que os pais fazem constantemente à igreja. Porque termina o culto, entram no carro e começam a reclamar. Reclamam do sermão, reclamam do louvor, reclamam da música, reclamam da luz, reclamam da projeção, reclamam do banco, reclamam do tempo, reclamam de tudo. E você acha que isso não está poluindo a percepção do seu filho em relação às coisas de Deus? Está poluindo. Então, se você quiser fazer alguns comentários que não sejam dos melhores a respeito do culto, marque um horário. Fala assim, vamos agendar um horário só para a gente criticar o que aconteceu. Mas não faça na frente dos seus filhos. Você deve estimular os seus filhos a servir a Deus. Eu tenho uma biblioteca no meu escritório. Ali eu tenho as minhas bíblias, eu tenho os meus livros. Mas sabe o que eu faço em casa? Eu posso fazer o meu devocional e as minhas leituras no meu escritório. Mas eu faço em casa algumas vezes. Não é o melhor ambiente para fazer isso. Mas eu quero que os meus filhos vejam que eu estou buscando servir a Deus. Porque eu estou construindo lembranças, memórias na cabeça deles. As minhas crianças estavam com dificuldade de todo mundo orar na hora da refeição. Porque, como eu disse, cano quebra na casa do pastor também. As diferenças e as dificuldades também acontecem lá. Então a gente criou uma musiquinha. Ao Senhor agradecemos. Lembra dessa musiquinha? Começamos a cantar na hora da refeição, para podermos orar, para ensinar isso. A criança pequenininha tem dificuldade de concentração, então eu ensinava a pôr a mão. Eu tenho uma foto linda da minha pequenininha ali, orando, de mãos postas. A minha filha mais velha, que é a razão dos meus cabelos brancos desse lado aqui, depois você vê com calma, eu adotei quando ela tinha 10 anos e meio. E eu me lembro que ela falou, o que a gente vai fazer esse domingo? Era o primeiro final de semana que ela estava conosco. O que nós vamos fazer nesse domingo? Eu falei, nós vamos à igreja. Que? Nós vamos na igreja. E domingo que vem? Nós vamos à igreja. E no outro? Nós vamos à igreja. Aí eu falei, olha, antes de você me perguntar, aqui nós vamos à igreja todo domingo. Nós temos que criar as nossas prioridades no que diz respeito a servir a Deus. Seus filhos precisam ver ações generosas. Que você contribui com a obra de Deus, que você põe dinheiro na obra de Deus. Isso é servir a Deus. Agora, se seu filho vê você só gastando com coisas supérfluas, tem 327 pares de sapato, precisa de mais um, mas ainda não se engajou financeiramente na obra de Deus, ele não está aprendendo a servir a Deus. E obedecer. O que é obedecer? Eu acho que obedecer é quando nós chegamos naquele ponto em que nós não entendemos mais nada, a gente não tem as melhores respostas, nós não entendemos porque as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, mas nós nos submetemos e dizemos, eu aceito a sua autoridade e eu vou fazer do jeito que o Senhor está dizendo. Eu me lembro o meu filhinho Leonardo, que ele pegou um clips uma vez, e ele estava pertinho de colocar dentro da tomada. Eu falei, não faça isso. Ele tirou. Mas não tinha como sentar com o Leonardo e ficar explicando que tipo de corrente elétrica que passa por ali. Era importante que o Leonardo aprendesse a
obedecer. E algumas vezes conosco é assim. Deus nos diz, é o ensinamento do Evangelho, perdoe. Mas nós temos uma série de reservas. Perdoar, mas vou perdoar de novo. Perdoe. Eu não vou te dar muitas explicações, perdoe. Deus nos ensina, ame. Às vezes no meu gabinete alguém aparece e diz assim, pastor, eu não amo mais a minha esposa. Eu digo, o amor, ele é um verbo que você conjuga com as suas ações. Quando você faz o bem, quando você oferece o bem, você está amando. Mas não há muitas explicações, apenas faça. Então, quando você estiver se encontrar nessa situação, não sei direito, na dúvida, faça o certo. Na dúvida, faça o que diz a palavra de Deus. Adjutora, queria falar um pouquinho das mulheres. Patrick, a gente tem ainda uns minutinhos, eu continuo um pouquinho? Pode continuar? Tá. Vocês me dão 5 minutos? Deixa eu ver, levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tá bom, vocês são generosos aqui, obrigado. Foi aprovado em assembleia. A tradução corrigida traz essa palavra para quando Deus olha para Adão e vê aquele homem solitário, sozinho, sem alguém que pudesse estar à sua altura, ombro a ombro. E aí então vem a palavra adjutora. Eu gosto de adjutora porque aí a gente não discute muito. Já a atualizada traz auxiliadora, aí começam a surgir os problemas. Porque as mulheres dizem assim, eu auxiliadora, eu fiz mestrado, sou pós-graduada, casei com esse Zé Mané, e você vai dizer que eu tenho que ser auxiliadora dele? Eu ganho 3 vezes mais que ele hoje em dia. Auxiliadora, uma conversa. Então você diz assim, você é adjutora, porque ninguém sabe o que é, fica tudo certo. Na verdade, é uma má compreensão que nós temos. Porque adjutora, ezer, no hebraico, significa socorredora, ou socorredor. Aquele ou aquela que socorre. E aí, mais uma vez, se você fizer um estudo de palavras, o tempo não nos permite fazer isso, é claro, você vai ver que essa mesma palavra é usada para descrever Deus no Antigo Testamento. Mais uma vez, a manifestação dos atributos invisíveis. Deus, o Deus de Israel, ele é o ezer de Israel, ele é o adjutor de Israel, ele é o auxiliador de Israel, ele é o socorredor de Israel. E Deus escolheu você, minha irmã, para manifestar esse atributo tão especial, que é o atributo, a qualidade de socorrer. E pense se não é assim mesmo. A mulher, quando está gerando uma criança, por exemplo, o corpo dela se modifica. O horário de sono dela se modifica, não é? Até isso. A coluna modifica. Às vezes, eu sei que vocês mulheres acham que é conversa fiada, porque você consegue carregar o filho num braço aqui, e a gente segura 10 minutinhos e fica, eu não aguento, mas a nossa coluna não muda. Vocês não são fortalecidas ali para dar conta. E outra coisa, a mulher, o neném chora, e ela sabe o que é. Ela entende. Fome. Está com fome. Fralda. Aí o homem, o neném chora, ele vai lá, é que o neném não fala, ele fala, não quero nada com você, eu quero mamar. Você não tem o que eu quero, você não pode me socorrer, eu quero mamar. Aí a mulher vai, ela consegue prover o alimento, ela consegue socorrer, salvo raras exceções, claro que existe exceção para tudo. Mas Deus colocou a mulher como socorredora. E se você me permite um exemplo pessoal, uma aplicação, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu e a Julie, minha esposa, a gente tinha alguns projetos, algumas ideias. Uma dessas ideias é que íamos voltar para o Brasil e começar um trabalho de mídia, porque nós temos 80% dos pastores brasileiros não tem nenhum tipo de formação teológica. E aí o que acontece? Muitos copiam o que assistem na TV ou ouvem no rádio. E aí você vê, se há um erro doutrinário, esse erro vai se replicando.
E eu tinha o desejo, como Deus me abençoou com muitas oportunidades, de democratizar, por assim dizer, o que eu tinha aprendido. Mas era caro, mídia é muito caro, tudo é caro que você vai fazer. E nós não sabíamos como. Mas aí eu me lembro que, quando estávamos lá nos Estados Unidos, tinha um culto por mês que vinha um pregador importante falar. Naquele dia viria Woodrow Crow, pregador internacional de uma organização chamada Back to the Bible. Eu ouvia ele no rádio. Eu estava feliz porque eu ia conhecê-lo pessoalmente. E aí, quando nós estávamos lá, ele fez na introdução dele, disse: eu trago saudações desse país, daquele país, do outro país. E a Julie do meu lado, ela me deu um cutucão e falou: ó, ele não falou Brasil? Você deveria ir lá e falar com ele no fim, para ver se não dá para fazer uma parceria. Eu falei: Julie, eu não vou falar com ele. É uma organização grande, eles já devem ter parceria. Eu não vou. Você deveria ir. Eu falei: Julie, quem manda em casa sou eu não vou. E ficamos quietos lá, olhando. Ouvi, foi uma pregação muito legal, tudo. Terminou, eu trabalhava na faculdade, eu tinha um escritório lá, eu era conselheiro de alunos internacionais e corrigia a prova dos alunos do bacharel. O que eu não sabia é que a Julie saiu de lá e foi seguindo o homem. Achou o homem no lobby da faculdade e chegou para ele e disse assim: tudo bem? O senhor aceita um café? Ele disse: não, obrigado. Um chá? Não, eu estou bem, obrigado. Uma água? Não, eu estou muito bem, obrigado. Ela falou: bom, então deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor falou de tantos países em que está, e eu notei que é um país de proporção continental, chamado Brasil, e o senhor não falou nada, nenhuma saudação, não há assim nenhum interesse em ter uma parceria lá no Brasil? E o homem estava lendo uma revista, assim, ele viu que ela não ia largar do pé dele, soltou. Falou: olha, nós temos orado há alguns anos pelo Brasil, já até mandei um representante lá, mas não deu certo, não achamos a pessoa certa para fazer essa parceria. Ela falou: seus problemas acabaram, eu tenho a pessoa certa para essa parceria. Aí eu falei: quem é? Ela falou: meu marido, me dá um minutinho. Foi lá no meu escritório e disse assim: Leandro, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falei: quem? Woodrow Crow. E me levou no lobby da faculdade, como dizem, o resto é história. Nós só conseguimos começar um ministério no Brasil, na época, porque a minha esposa me socorreu. E a mulher que socorre o marido é aquela que olha para ele e vê o que Deus pode fazer na vida dele. E acredita naquilo que ele pode fazer. São 15 horas e 15 minutos em Brasília e na ação bíblica. Eu tenho muito a vos dizer, vós não podeis suportar. Nós vamos encerrar agora e daqui a pouco nós continuamos para mais uma sessão. Muito obrigado pela atenção de vocês.